Olá, meu nome é Marlon Martins e seu canal Vanitas. Vamos falar sobre o estado de bem-estar social, logo após a vinheta. Pois bem, todos nós conhecemos um pouco da história e sabemos que após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos investiu pesadamente na reconstrução de países da Europa com o Plano Marshall e a partir disso foi incentivado uma visão política que rechaçasse ou repelisse o socialismo que chegou ao poder na antiga Rússia e União Soviética naquele contexto. Assim sendo, a ideia de estado de bem-estar social foi amplamente defendida, difundida e divulgada entre os países ali na Europa Ocidental, principalmente, o que levou ao que nós conhecemos hoje como estado de bem-estar social e como é a política e o funcionamento político na Europa e a dinâmica social naqueles países. Bom, quando pensamos em bem-estar social, logo nos vem à mente alguns países da Europa, principalmente na Escandinávia, onde salta aos olhos Noruega e Suécia, com seus indicadores elevadíssimos em todos os setores que se considera da, dos indicadores sociais. Pois bem, quando falamos de socialismo democrático, nós então nos remetemos ao desenrolar desse processo ao longo da história, no pós-guerra, onde Stalin já estava no poder e, bom, foi percebido com a sua chegada ao poder e com sua perseguição aos opositores, mormente entre 28 e 1940, que aquela abordagem seria autoritária. De certo modo, então, ao interpretar aquilo que foi desenvolvido pelo marxismo, onde com uma suposta crise do capitalismo chegaria o socialismo, no caso soviético não foi isso que aconteceu. Na verdade, a sociedade russa era uma sociedade pré-capitalista, mas isso não importou muito. A revolução ocorreu lá justamente por isso. Era mais fácil do que se a Rússia fosse um país capitalista. Enfim, o que ocorreu foi que, então, depois com a morte de Lenin e a chegada de Stalin ao poder, a violência política se acentuou ainda mais, e com a acentuação ainda maior, outros que tinham uma formação marxista, mas não tinham um viés autoritário, viram aquilo com maus olhos e defenderam, então, o chamado socialismo democrático, a fim de que houvesse uma alternativa àquilo que estava ocorrendo e que, cada vez mais, com o passar do tempo, o mundo foi tendo conhecimento maior sobre o que acontecia dentro da União Soviética, sob o regime de Stalin, os horrores cometidos por ele, e assim sendo, tornou-se insustentável para alguns, ou para a maior parte que não fazia parte da cortina de ferro, a defesa daquele modelo. Portanto, alternativas vinham surgindo. É claro que isso é anterior a tudo isso. Isso vai remontar àquela mesma ideia da Eurásia e do Heartland, onde a Rússia sempre vai ser inimiga das potências centrais da Europa, porque, bom, quem comanda toda aquela faixa territorial talvez comande o mundo, é o que alguns teorizaram. É claro, essa disputa se deu de um modo distinto ao longo do século XX, e de
um diapasão ideológico específico, a esquerda se deu nesses termos. Pois bem, e o socialismo democrático defendia, ou defende, que a, a socialização e estatização dos meios de produção se dê mediante meios democráticos e admite até propriedade privada de maneira minoritária. Essa perspectiva modulada, ou seja, que mudou um pouco daquilo que foi o ideal de Marx estrito sensu, que era o ideal revolucionário, portanto, que utilizava a violência, foi revisto. E, bom, essa perspectiva social mais acentuada foi então absorvida pelos países da Europa. Mas, é claro, não em totalidade, porque como as nações europeias avançaram e muito da perspectiva de democracias no pós-guerra, o que acontece é que você tem disputas dentro daquelas sociedades, mas as disputas ficaram naquilo que se convenciona chamar centro-direita e centro-esquerda. E não saiu disso. E com base nessas pessoas, nas ideias dessas pessoas e nas tomadas de decisões dessas pessoas, a sociedade europeia, como conhecemos agora, foi se cristalizando. Então, alguns elementos reformistas, muito comuns e nítidos para aqueles que entendem de que são ideais liberais, mais à direita, foram implementados e, bom, houve grande crescimento econômico na Europa ao longo do tempo, depois da reconstrução do pós-guerra e, ao mesmo tempo, havia essa pressão, né, por esse outro lado da disputa política de garantir o bem-estar. Mas esse olhar do bem-estar, lembre-se, visava frear o avanço socialista, que nesse caso é só uma nova forma de falar do avanço da potência do leste. Enfim, o fato é que o socialismo democrático pode ser considerado, de certo modo, tentado implementar, mas não em totalidade. E o bem da verdade é que, ao que tudo indica, não será implementado, porque, bom, o socialismo estrito sensu, mais próximo da perspectiva original de Marx, caiu em descrédito devido às experiências desastrosas ao redor do mundo, a queda da União Soviética e a radical mudança interna na China. Tudo isso aponta que o socialismo, como as pessoas pensaram no passado ou almejaram no passado, é ilusão. Portanto, um socialismo democrático é ainda mais ilusório, porque se tentar implementá-lo pelos meios democráticos, ele será suprimido justamente pelo sistema de sociedade de mercado em que estamos inseridos, que provou-se extremamente resiliente, maleável, adaptável e atende, é claro, com muitos problemas, às demandas dos seres humanos. Assim sendo, demandas materiais. Assim sendo, não há nenhuma possibilidade de vir a se concretizar nesse sentido. Apesar de que existem alguns que têm defendido mais vigorosamente não um socialismo, né, mas comunismo nas redes sociais hoje, aqui no Brasil, e eles têm se popularizado em uma parcela das pessoas, pessoas da minha idade, que têm determinadas perspectivas, têm se encantado pelo comunismo aos moldes soviéticos e desejosos para que algo assim aconteça no Brasil. Mas enfim,
O fato concreto é que não me parece adequado um socialismo democrático no século XXI, tendo em vista que aquela ideia de bem-estar social tem sido colocada em xeque no momento presente, principalmente quando olhamos para a demografia mundo afora e a mudança da economia mundial, onde os mais jovens precisam arcar com os mais velhos, e isso é uma despesa para os mais jovens, mas a possibilidade de crescimento e ascensão econômica hoje é muito mais difícil do que há anos atrás, o que inviabiliza uma perspectiva de bem-estar social. A ideia, então, é de responsabilização e autonomia na condução do progresso material de cada um. Talvez indo, então, para uma perspectiva mais liberal, libertária. Isso tem se popularizado mundo afora e a tendência é ampliar essa perspectiva cada vez mais devido aos encargos que as gerações anteriores impuseram na sociedade ocidental, os boomers e a geração X. Enfim, mas eu já falei demais e acredito que por hoje está de bom tamanho aqui. Mas quero saber de você que viu o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, peço que curta ele, inscreva-se no canal e esteja por dentro aqui. E se gostou da discussão, continue ela aqui nos comentários. Será de grande valia para mim e para os outros que eventualmente lerem o seu comentário aqui. Muito obrigado e até amanhã.